Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Visa Immigration e consultora regulamentada pelo governo canadense. De hoje a gente vai falar das 20 razões mais comuns para ter o seu visto recusado. Antes de mais nada, é importante saber a diferença entre uma recusa e uma devolução. A recusa acontece quando o oficial não está satisfeito com os documentos que foram apresentados, sejam eles os documentos financeiros, a prova de intenção ou os documentos de suporte fornecidos para a aplicação. A devolução, no entanto, é quando a sua aplicação está incompleta, então não houve análise do oficial. Simplesmente a sua aplicação foi devolvida porque não estavam incluídos todos os documentos mandatórios para que a aplicação pudesse ser analisada. Em alguns casos, se o seu processo estava sujeito à cota, pode ser também devolvido quando a cota atingiu o limite máximo de aplicações para aquele período. No caso de uma devolução, você pode simplesmente corrigir os pontos que não estavam completos e aplicar imediatamente. Já no caso de uma recusa, é importante observar com cuidado o que levou à recusa da sua aplicação e tomar o cuidado para endereçar estas razões para uma nova aplicação. De forma geral, você não precisa esperar para reaplicar, você simplesmente precisa endereçar esses pontos para então fazer uma nova aplicação. É muito frustrante ter um visto negado. E a carta do governo, fornecida pelo IRCC, o Immigration Refugee Citizenship Canada, basicamente o Departamento de Imigração canadense, é bastante simplista e nem sempre endereça com muito detalhe quais são as razões da sua recusa. Se você teve o visto recusado, seja de visitante, trabalho ou estudos, não se preocupe. A gente ainda pode trabalhar para poder criar uma nova estratégia e reaplicar para nova consideração do seu pedido de vistos. Bom, vamos começar falando das 20 razões mais comuns do porquê um visto pode ser recusado. Primeira razão, comprovação financeira. Para as aplicações de visto de visitante e de estudos, é essencial comprovar que você tem dinheiro suficiente para viajar, se manter aqui durante a sua estadia, sem precisar trabalhar e retornar ao seu país. O valor que você precisa comprovar vai variar de acordo com o número de pessoas da sua família que estão viajando com você, o propósito de viagem e a duração da sua estadia aqui no Canadá. Razão número 2, fonte de recursos. O governo canadense, além de verificar o valor disponível para a sua estadia aqui, também vai apurar como você acumulou esses fundos. Se você tiver, por exemplo, nos seus extratos bancários, depósitos aleatórios ou informações inconsistentes em relação a como você obteve esse valor, a sua aplicação pode ser recusada por este motivo. Razão número 3, histórico de viagens. Dependendo da sua nacionalidade, se você nunca viajou para nenhum outro país, a sua aplicação será mais fraca quando comparada com a de um outro aplicante que tem um histórico de viagem para outros países, de preferência países de primeiro mundo como Estados Unidos ou Europa. Razão número 4, falta de perspectiva de emprego no seu país de residência. Se você não demonstrar que você está bem empregado no seu país de origem e que você tem uma boa perspectiva de empregabilidade, a sua aplicação pode ser recusada por este motivo, porque o Canadá sempre vai considerar que chegando aqui você vai ter um leque de opções tão grande que muito provavelmente você não vai querer retornar ao seu país de origem. Quinta razão, não fornecer os documentos de forma correta com as informações claras. Algumas vezes, mesmo que os documentos não sejam claramente exigidos no checklist de aplicação, eles são documentos extremamente relevantes para você fornecer na sua aplicação. Então tem que tomar muito cuidado para não fornecer documentos demais que só vão atrapalhar a revisão do oficial, mas também não deixar de fornecer documentos que vão ser extremamente importantes para que ele corrobore as informações e tome a decisão correta frente à sua documentação. A forma como você apresenta os documentos e a organização dos documentos também é super relevante, porque o oficial não vai ficar procurando se o documento está lá ou não. A informação tem que estar extremamente clara para evitar problemas de recusa, porque ele não encontrou o documento ou porque o documento não estava disponível. Próxima razão, situação atual de emprego. Dependendo do visto que você aplicar, estar desempregado vai ser extremamente negativo para a sua aplicação, principalmente quando isso é por um tempo prolongado. Existem estratégias disponíveis que podem minimizar o risco caso você esteja nessa situação, porém é bem importante saber que isso é sim um risco bem grande na sua aplicação. Então, se você está em vias de ficar desempregado, aplique para o seu visto antes disso acontecer. Razão número 7.
laços familiares no seu país de residência. Se você não tem parentes, principalmente família direta que vai ficar no país que você está aplicando, é possível que seu visto também seja recusado por falta de vínculos familiares com o seu país. Dependendo da sua nacionalidade e país de residência, a gente inclusive recomenda que somente um aplicante venha primeiramente e só depois da aprovação do primeiro aplicante, os outros familiares apliquem para se juntar ao aplicante principal aqui no Canadá. Isso depende de uma série de fatores, incluindo o propósito de viagem e o valor disponível para a estadia aqui no Canadá. Oitava razão, tempo de permanência. Quanto maior o tempo de permanência solicitado, maior os riscos da sua aplicação. Isso porque uma estadia mais prolongada também vai requerer mais recursos financeiros. Nona razão, propósito da visita. É extremamente importante deixar muito claro o que você vem fazer aqui no Canadá, por quê e por quanto tempo. Não explicar o suficiente ou fazer uma aplicação muito prolixa com muita informação pode levar à recusa da sua aplicação. As informações sobre o seu propósito de viagem precisam estar bem claras na sua aplicação para que o oficial não tenha nenhuma dúvida ao fazer a análise. Razão número 10. Declarar um objetivo de viagem que faça sentido frente à sua realidade pessoal e econômica. Eu vejo muita gente criando propósitos que acham que vão agradar o oficial ao invés de focar no que é real em relação ao propósito da sua aplicação. Explique para o oficial os reais motivos da sua visita e o propósito pelo qual você está aqui. Não tente criar um objetivo que seja diferente da realidade só para tentar satisfazer o oficial, só para mostrar para o oficial que você tem um propósito genuíno para a sua viagem. Razão número 11. Bens pessoais. Quando você tem bens pessoais para apresentar junto à sua aplicação, como por exemplo casa, terreno, apartamento, carro, negócios, tudo isso fortalece a sua aplicação porque fortalece os vínculos que você tem com o seu país de origem. Situação financeira do anfitrião no Canadá. É muito comum quando você tem um amigo ou um familiar aqui no Canadá que essa pessoa o convide para visitá-lo e passar um período aqui. Neste caso, a situação financeira e a documentação da estabilidade desse anfitrião também é relevante para a sua aplicação. Então, se você vai mencionar que você vai visitar alguém no Canadá, é muito importante também incluir a documentação desse anfitrião para aumentar as chances de sucesso da sua aplicação. Razão número 13. Autenticidade dos documentos. Se o seu documento não parecer autêntico ou parecer que foi adulterado de alguma forma, o governo vai recusar a sua aplicação e você ainda pode ter problemas de fazer qualquer outra aplicação, porque credibilidade é levado muito a sério aqui no Canadá. Por isso, não adultere seus documentos e certifique-se de contratar um profissional regulamentado. A gente também já soube de vários casos em que o aplicante contrata uma agência que não é regulamentada pelo governo canadense ou que não é confiável, e esta agência adultera os documentos pelo aplicante, causando então problemas para o aplicante que ele talvez não tenha nem ideia e ainda vai ter que responder por estes erros. Então tome muito cuidado com o profissional que você contrata, porque como eu disse, isso pode também trazer problemas para você reaplicar no futuro. 14ª razão, histórico de não ter cumprido com os requerimentos de visto ou imigração em qualquer outro país ou até mesmo no Canadá. Se você ficou além do período autorizado do seu visto em qualquer país ou inclusive deportado, isso pode trazer riscos muito altos de recusa da sua aplicação para o Canadá. E não tente mentir. Isso porque o governo canadense utiliza um sistema chamado Global Case Management System, que compartilha informações com vários outros países. Então, mesmo que você tente omitir essa informação, é possível que o Canadá tenha acesso a essa informação e acabe não só recusando a sua aplicação, mas colocando também nas notações de recusa que você tentou enganá-los, tentou trazer uma informação que não era verdadeira para a sua aplicação. Então lembre-se, ao viajar para qualquer outro país, sempre cumpra com os requisitos dos vistos, porque isso pode trazer danos para qualquer outra viagem no futuro. 15ª razão, status ilegal no país de residência. Se você está morando atualmente em algum país sem status válido, a sua aplicação de vistos para o Canadá provavelmente vai ser recusada, porque o Canadá não vai acreditar que você vai cumprir as leis canadenses se você não está cumprindo as leis no país que está neste momento. Então, antes de fazer a sua aplicação, é sempre importante regularizar a sua situação. Lembrando que isso não afeta para aplicações de residência permanente. 16ª razão, inadmissibilidade criminal. Se você cometeu algum crime no país atual de residência ou em qualquer lugar do mundo, isso pode levar à recusa da sua aplicação. No entanto, existem mecanismos que nós podemos utilizar para superar
esta inadmissibilidade criminal, dependendo do crime e de quanto tempo já transcorreu desde que o crime aconteceu. Portanto, se você tem algum histórico criminal, não desista, vamos conversar para entender se existem formas que a gente pode superar essa situação e evitar uma recusa. Inadmissibilidade por questões de saúde. Dependendo do país de residência e do tipo de visto que está aplicando, você terá que apresentar o seu exame médico feito por um médico da imigração. Se você tiver alguma doença extremamente contagiosa ou que pode ser um perigo para a população canadense, você pode ter uma recusa por questões médicas. O governo também vai considerar a recusa se você tiver algum tratamento que vai custar muito para os cofres canadenses. Também nessa situação, existem mecanismos disponíveis para oferecer um plano de contingência nesses casos e a gente tem vários casos de sucesso na iVisa. Então, não desista, vale a pena a gente conversar sobre isso. 18ª razão. Dúvidas quanto à sua real intenção aqui no Canadá. Se o oficial tiver qualquer dúvida em relação à sua real intenção do visto, ele pode não necessariamente pedir comprovações adicionais, ele pode simplesmente recusar a sua aplicação, porque ele tem o que chamamos de discretionary power, ou seja, se no balanço das possibilidades e na opinião dele, ele achar que você não está sendo verdadeiro, que a sua intenção não é verdadeira, ele pode recusar a sua aplicação. 19ª razão. Representações falsas ou omissão de informações. Infelizmente, tem muitas pessoas que são orientadas a mentir ou omitir uma informação na tentativa de obter um resultado diferente da aplicação. Nesse caso, se o oficial verificar e descobrir que você mentiu ou que omitiu uma informação que é relevante para a sua aplicação, ele pode recusar a sua aplicação e ainda te proibir de reaplicar por questões de misrepresentation. Então isso é bem sério e a gente não recomenda você mentir na sua aplicação. Razão número 20. Violação de direitos humanos. Se você participou de qualquer atividade que pode ter sido considerada violação dos direitos humanos, como por exemplo, ter servido na guerra, e esse país ter sido considerado, por exemplo, que cometeu um crime de guerra, o que a gente chama de war crimes, você pode ter a sua aplicação recusada. Normalmente, se você prestou qualquer serviço militar, você precisa fornecer documentos adicionais da sua aplicação. Se você teve uma recusa, a gente recomenda que você siga os seguintes 4 passos para reaplicar e assim aumentar as chances de sucesso da sua aplicação. Primeira etapa, obter as notas de recusa do oficial. Segunda etapa, agendar uma consulta para verificar as notas e identificar quais possíveis estratégias podem ser utilizadas para aumentar as chances de aprovação em uma segunda aplicação. Lembrando que essa etapa só pode ser feita depois que a gente receber as notas do oficial. O pedido de notas da sua aplicação normalmente leva um período de 30 dias. Etapa 3. Organizar todos os documentos que foram indicados como documentos que devem ser adicionados na sua aplicação para fortalecer as suas chances de aprovação. Em alguns casos, a gente também pode recomendar a inclusão de uma carta profissional, na qual chamamos de Submission Letter, que vai, de uma forma profissional, listar as razões pela qual o oficial deve aprovar a sua aplicação. Comparando aos termos legais no Brasil, seria equivalente a uma petição. A quarta etapa é aplicar para o visto e esperar a decisão. Lembrando que você não precisa esperar por um determinado tempo, além do tempo necessário de planejamento e melhoria da estratégia para reaplicar. Normalmente, quando você tem uma recusa, então logo você tenha os documentos disponíveis e consiga organizar os documentos para fazer uma nova aplicação, você já pode dar sequência a um novo pedido. Por fim, são muitas as razões que podem levar à recusa e a recusa ela deve ser evitada. E para isso nós recomendamos que você conte com uma empresa qualificada como a iVisa Immigration para lhe ajudar no processo de aplicação de vistos. A iVisa tem mais de 10 mil casos de sucesso. Se você for recusado, também não desista. A iVisa pode te ajudar. Entre em contato conosco e vai ser um prazer te ajudar a desenhar essa estratégia e reverter a sua recusa anterior. Por hoje é só, pessoal. Um beijo. Até a próxima.